Bom sábado, queridos. É um prazer estar aqui neste dia especial, nesse sábado chuvoso, onde nós vamos tratar sobre um assunto interessante, chuvas de bênçãos. Deu certinho como tema. Eu já estava ensaiando falar sobre Elias há algum tempo e culminou com este momento especial, né? Olha ali. Vocês estão vendo? A minha filhinha, ela hoje quis roubar a cena. Ela veio com o macacão da educação adventista, olha só. Não tem como eu subir aqui e não falar sobre a educação adventista, né? Eu que sou o diretor dessa escola tão especial, já há tantas décadas nesta cidade, nós temos que viver isto todos os dias, porque a educação que Deus pensou e sonhou para os seus filhos não deve acontecer apenas dentro daqueles muros daquela escola. Deve acontecer também no lar, deve acontecer aqui na igreja. Nós temos que cercar as nossas crianças em tempo integral de influências positivas. E eu peço que Deus abençoe a nossa igreja, esta sociedade, para que a gente consiga blindar as nossas crianças, porque hoje vivemos tempos difíceis. E quando nós ouvimos relatos de pais que têm os filhos em outras escolas, escolas seculares, escolas do poder público, a gente até se arrepia do que a gente escuta, né? Histórias, olha, de tirar alguns pais do sério. Então, continuemos sempre orando e pedindo que Deus abençoe e nos dê liberdade para trabalhar. Ainda temos liberdade para trabalhar e para pregar o Evangelho. Isso é uma grande bênção que precisamos aproveitar. Se nós quisermos fazer a diferença neste mundo, nós temos que buscar sempre o Espírito Santo de Deus. Isto está nas páginas da Bíblia. Quando a pessoa está cheia do Espírito, ela faz a diferença. E nós vemos isso acontecendo com reis, com profetas. Nós vemos isso acontecendo com grandes heróis da fé. Quando o Espírito vem sobre aquela pessoa, ela faz feitos grandiosos. Ela realiza prodígios. Coisas que normalmente, mesmo com trabalho e diligência, você jamais conseguiria alcançar. Se o Espírito estiver com você, certamente você conseguirá. E nós vamos falar sobre esta chuva especial, de receber o Espírito e fazer a diferença na nossa sociedade. Eu peço que vocês, num primeiro momento, abram comigo a Bíblia. No último livro, o livro do Apocalipse, a Revelação. No capítulo 14, e nós vamos ler os versos de 6 a 12, e ali vamos identificar um trecho que nos descreve como movimento, que nos caracteriza como uma igreja remanescente nos últimos tempos. Apocalipse 14, versos 6 a 12, eu vou ler, acompanhe comigo a leitura, mas antes, brevemente, vamos orar. Feche seus olhos. Deus querido, neste momento vamos abrir a Tua palavra. Que o Teu Espírito nos ajude a compreender a urgência dos tempos, nos ajude a compreender a nossa responsabilidade no tempo do fim. Eu te peço no nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, acompanhe comigo. Verso 6. E vi outro anjo, este é o primeiro aqui desta sessão, a voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e a toda tribo, e língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar, e as fontes das águas. E outro anjo, o segundo aqui, disse o seguinte: Caiu a grande Babilônia, que a todas as nações deu de beber do vinho da ira da sua prostituição. E seguiu-os um terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus,
posto sem mistura no cálice de sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos anjos santos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento subirá para todo sempre, e não terão repouso, nem de dia nem de noite, aqueles que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Verso 12. Aqui está, esse é bem conhecido, a perseverança dos santos, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e possuem a fé em Jesus. Este trecho fala sobre 3 anjos. São 3 mensagens poderosas, 3 mensagens angélicas. E quando pensaram num símbolo, numa logotipo para definir o nosso movimento religioso, e se você observar ali com calma, você vai ver uma Bíblia aberta, uma cruz ao centro. E você vai ver 3 faixas que circundam um globo. Simbolizam ali uma chama e ao mesmo tempo estas 3 mensagens angélicas. Isto aqui é o que define um movimento especial para o final dos tempos, que deve movimentar, chacoalhar o mundo, tirá-lo da sua zona de conforto. Esses 3 anjos são 3 tentativas, 3 movimentos, 3 ações especiais, que são propostas para buscar trazer o povo de Deus de volta à sua verdadeira adoração. Acompanhem comigo as ideias ali do primeiro anjo, que proclamam dizendo: tema a Deus e dai glória, e adore aquele que fez todas as coisas. Enquanto nós ouvimos falar de um Deus criador, nós nos lembramos de um mandamento específico, que nos ordena, nos instrui a aguardar um dia especial. E este dia celebra a criação de Deus. O segundo anjo mostra quem é a força opositora e como ela está trabalhando para buscar minar a resistência, para buscar misturar e trazer para baixo o nível, o padrão das pessoas que adoram a Deus. Vocês perceberam que tem tudo a ver com adoração? E o terceiro anjo, ele deixa muito claro quem é o povo que no final vai sofrer privações, perseguições, mas vai manter fé firme em Jesus. É um povo que tem o seu testemunho e que guarda de forma minuciosa, cuidadosa, os seus mandamentos. Desde o Antigo Testamento, meus irmãos, o problema do povo de Deus é se manter fiel à adoração verdadeira. Eu quero convidar vocês a abrir mais um texto. Nós vamos ler bastante hoje. Faz bem ler a Bíblia, não é mesmo? Então vamos lá. Convido vocês a voltarem lá para o Antigo Testamento, no primeiro livro dos Reis. Vamos lá. Primeiro livro dos Reis, o capítulo 16. O primeiro livro dos Reis, no capítulo 16, nós vamos ler a partir do verso 29. Se existe algo interessante, é que a estratégia do inimigo é buscar minar a moralidade do povo de Deus, destruindo seus líderes. Isso aconteceu desde a antiguidade e acontece até hoje. Não se espantem, irmãos. Não fiquem assim abismados quando vocês ouvirem falar de um grande líder religioso que fez alguma coisa e vocês falam: olha só, uma pessoa deste nível, desse gabarito, dessa importância, tomando esse tipo de decisão, fazendo esse tipo de coisa. Primeira coisa, são humanos. Lembrem-se, todos nós estamos suscetíveis a erros. Segundo, como eu comentei com vocês agora, é um plano especial do inimigo destruir a liderança. Porque quando o líder, que era a pessoa que deveria direcionar o povo para a adoração verdadeira, toma um sentido contrário e faz tudo errado,
a chance do povo todo se perder é muito grande. Então, a partir do verso 29, observem só. Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria por 22 anos. Fez Acabe, filho de Onri, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que vieram antes dele. Como se fosse pouca coisa andar ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ele ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios. E depois foi e serviu a Baal, o deus dela, e o adorou. Levantou ele um altar a Baal na casa de Baal, que ele edificou em Samaria. Também fez Acabe um poste ídolo, de maneira que cometeu muito mais abominações para irritar o Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Nós vamos terminar aqui, porque esta descrição já foi horrível demais. Olha o nível deste rei. E eu me pergunto, o que esse camarada estava fazendo lá? E nós fazemos as mesmas perguntas de vez em quando. A gente identifica um líder político, alguém que está à frente de um movimento, e vê as barbaridades que esta pessoa faz, e a gente pensa, o que essa pessoa está fazendo lá? Será que os seguidores não prestaram atenção ainda? Por que Deus permite? Já se fez essa pergunta? Por que Deus permite isso? Verdade é uma só. Sendo rei ou sendo plebeu, as pessoas têm livre arbítrio e Deus respeita por um tempo as decisões da pessoa. Até que chega um momento em que é necessário que Deus coloque o dedo e interfira na história, para que um número muito grande dos seus filhos não venha a perecer. Então é interessante que neste comecinho aqui, a introdução no livro do reinado de Acabe já traz tantas características ruins. Satanás corrompe os líderes, que levam nações inteiras à ruína, mas, ainda bem que tem um mas o Espírito de Deus levanta pessoas, capacita profetas, pastores, irmãos leigos, líderes de departamento, separa você na sua vizinhança, para que você seja uma voz de oposição, para que você seja um foco, um ponto de luz, para que exista uma alternativa ao erro que está imperando. E quando Deus levanta estes anjos, eu vou usar o termo anjo, porque você pode ser um anjo. Eu não estou falando de que você é um ser sobrenatural e não sabia disso, mas o termo anjo vem de ágelos, que significa mensageiro. Você pode ser um anjo, um mensageiro da verdade. Aliás, quando nós lemos ali este trecho de Apocalipse falando sobre as 3 mensagens, estes 3 anjos não são anjos, seres sobrenaturais. Aqueles que a gente vê nas imagens com asas e uma toga branca. Estes anjos são pessoas. São mensageiros no momento especial. E o interessante é que a Bíblia usa este termo, o espírito de Elias. Porque quando Elias chegou, Acabe estava reinando e ele precisou fazer ali uma obra muito difícil. Num determinado momento também, um pouco antes de Jesus vir à terra, encarnado como ser humano, também alguém no espírito de Elias, vocês sabem quem? João Batista. Isso está em Lucas 1,17, fala no espírito de Elias, comenta sobre ele. E também os últimos pregadores terão o mesmo espírito. Querem observar? Guardem aqui, ó. Guardem o texto. Coloquem um papelzinho aqui. É importante a gente tirar a dúvida. Coloca um papelzinho ali em 1 Reis 16. E vá até o limite do Antigo Testamento, que é o livro de Malaquias, um pouquinho antes de Mateus. Se você olhar ali no livro de Malaquias,
capítulo 4, vamos ler o versos 5 e 6. Olha só. Malaquias 4, versos 5 e 6, diz que, Deus falando, né? Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Que dia é este? É a sua volta. Este é o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá os corações dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Antes da volta de Jesus, este espírito de Elias, me entenda, tá? Eu não estou falando que um Elias transparente vem aqui e repousa sobre alguém. Quando a Bíblia fala isso, fala o mesmo espírito, o mesmo poder que estava sobre Elias, virá sobre um grupo especial de pessoas. A terceira mensagem angélica. Os últimos tempos. E me arrepia quando eu penso isso, porque a responsabilidade é muito grande. Mas vamos entender quem foi Elias. Este profeta que surge do nada na Bíblia. Logo aqui no começo do capítulo 17, eu falei que a leitura vai ser grande. Volta lá. Vamos lá. 1 Reis, capítulo 17. Aparece Elias neste contexto de um rei terrível, rei Acabe. Capítulo 17, verso 1. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse para o rei Acabe: tão certo quanto vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face eu estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra, até que eu disser. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: Elias, retira-te daqui, vai para o lado oriental e te esconde junto à torrente de Querite, fronteira do Jordão. Você vai beber do riacho, e ordenarei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, ele e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou-se junto à torrente do Querite, a fronteira do Jordão. E os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, e também pão e carne ao anoitecer. E ele bebia a água do córrego. Eu acho muito interessante isso. Olha o 7. Mas, passados alguns dias, a fonte secou, porque já não chovia sobre a terra. Existe algo especial aqui. A adoração a Baal era adoração a um ciclo da natureza que envolvia especialmente as chuvas. Numa região semidesértica como era ali, já desde aquele tempo, as comunidades maiores se formavam próximas dos grandes rios. Rio Tigre, Rio Eufrates, o Rio Jordão. E a gente ouve, né, e lê sobre isso aí. E essas comunidades precisavam da chuva terrivelmente. Porque se não chove, não tem colheita. Bom, até hoje é assim, né? É uma mecânica que Deus instaurou. E essa adoração a Baal envolvia isso. Eles entendiam que Baal era o Deus responsável por mandar descer a chuva. Então, esse rei, no meio da adoração, chega um profeta e fala: você está adorando esse Deus aí, ó, com letra minúscula, e está achando que ele que manda a chuva? Pois não vai chover até que Deus não fale o contrário. Não vai chover. E ele falou isso e foi embora. Porque permanecer ali seria perigoso. E Deus precisaria do profeta Elias para continuar a pregação. E vai ter momentos em que nós vamos ter que confrontar as pessoas. Não fazendo profecias, quem sabe desta forma, mas que nós precisaremos ser um pouco mais incisivos e dizer: a verdade é esta aqui, ó. Este é o caminho. O povo tem esquecido, mas aqui está a verdade. A Bíblia é o livro da palavra eterna. Avancem comigo alguns versículos, vamos para o versículo 18. Falei errado. Capítulo 18, versículo 16. 1 Reis, capítulo 18, versículo 16. Então foi Obadias encontrar-se com Acabe e anunciou que Elias havia chegado. E Acabe foi ter com Elias. E vendo-o de longe, Acabe gritou: é você, perturbador de Israel? E Elias respondeu: não sou eu quem tem perturbado o povo de Israel, mas a tua casa e a casa do teu pai. Porque a tua geração deixou de seguir os mandamentos do Senhor, e vocês hoje seguem os Baalins. Agora, pois, mande ajuntar
para mim, em todo Israel, no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste ídolo que comem à mesa de Jezabel, a tua esposa. E aqui Elias propôs um desafio, uma prova final. Agora o povo veria quem é quem. Eu poderia fazer essa leitura toda aqui, né? Mas vocês conhecem a história. Acabe mandou trazer os profetas, subiram ao monte, e esses profetas de Baal ficaram ali tentando sacrificar e invocar o seu Deus, para ver se ele aceitava o desafio, se ele aceitava naquele altar que haviam colocado ali o holocausto, e nada acontecia. Não houve sinal sobrenatural nenhum. E Elias, em determinado momento, até foi sarcástico, falou: fala mais alto, né? O Deus de vocês não é igual ao meu, que é onipresente, onipotente e onisciente. Vai que o Deus de vocês foi viajar para algum lugar, ou então deve estar meio surdo, está dormindo, não sei. Grita aí. E aquele povo se cortando, fazendo coisas horríveis. E nada acontecia, porque não existe outro Deus a não ser o Deus verdadeiro. Não existe outro Deus a não ser o Deus de Israel. E Elias montou um altar. Eu acho muito interessante esse trecho. Eu acho importantíssimo nós lermos isto aqui juntos. Verso 30 do capítulo 18. Depois de toda aquela cena, né, dos profetas de Baal, Elias faz isso. Então Elias disse ao povo: chegai-vos a mim. E o povo se chegou mais perto dele. E Elias restaurou o altar do Senhor. Esta palavra é uma palavra-chave. O que o nosso tempo hoje também precisa? Da restauração do altar do Senhor. Eu não estou falando disso aqui, tá? Não estou falando dessa igreja. É importante a gente mantê-la restaurada, cuidada, limpa, organizada. Mas restaurar o altar de Deus. Hoje sabe qual que é o altar de Deus? É a sua família. Sabe qual é o altar de Deus hoje? É a sua vida e o seu testemunho. O Espírito de Deus quer restaurar este altar. Para que a adoração verdadeira aconteça naquilo que Deus criou com o maior cuidado, que foi a família. E que o inimigo tem trabalhado, irmãos, de forma tão firme e tão incansável para destruir. Inventando fórmulas alternativas. Dizendo que não, família não é isso que Deus inventou. Um homem, uma mulher, casados. Não. É um grupo de pessoas que possuem sentimentos. Isso é uma família. Não, gente. É preciso restaurar o altar de Deus. E depois que ele restaurou o altar, ele colocou as 12 pedras, cada uma delas representando um dos nomes, né, dos líderes das tribos de Israel. E ele falou: coloca aqui o holocausto. E cava uma vala aqui em volta. E num tempo de seca, ele pediu uma oferta caríssima. Derrama cântaros de água aqui em cima. A água era um bem preciosíssimo. Não chovia fazia 3 anos e meio. Num lugar desértico. E jogaram água. Ele falou: joga mais. E foram jogando. E até ele não ver aquelas valas cheias, ele foi ordenando. E jogaram água, e jogaram água. Vai ter momento em que você vai estar em conflito tremendo. E será preciso ter fé e entregar aquilo que parece ser mais caro para você. Isso me lembra de um episódio. Abraão, amando o seu filho da promessa de tal forma que aquela criança tomava o primeiro lugar no seu coração. Não Deus mais. Aí Deus o chama e fala: Abraão, sobe para o monte, oferece o teu filho. Aquilo que tem maior valor para você, ou ele toma o lugar de Deus, ou você põe no altar. Eu vou repetir. Se alguma coisa tem muito valor para você, ou você deixa ela tomar o lugar de Deus na sua vida, ou você depõe no altar.
Que história fantástica. Que prova de fé. E aconteceu a mesma coisa aqui no Carmelo. Então Elias orou a Deus, e o povo todo olhando, e falou: Senhor, prova, mostra para esse povo. Eles precisam reconhecer, já se passou muito tempo de enganação. O teu culto está esquecido, mas agora o teu altar está reedificado. Ajustamos as coisas aqui, meu Deus, opera no teu povo. E uma coisa maravilhosa aconteceu. Desceu fogo do céu, consumiu o holocausto, consumiu o altar, secou a água. Era uma prova incontestável. Elias então vira-se para o povo e fala: agora vocês entenderam o que estava acontecendo. O engano de vocês. Vocês estavam sendo guiados por um caminho, por uma trilha que levava à perdição. Estas pessoas são as responsáveis. E ali aconteceu uma limpeza, que é um sinal do que vai acontecer quando Jesus voltar. As pessoas que deliberadamente escolheram pelo caminho da perdição vão colher os mesmos frutos que Satanás e seus anjos. Não confunda isso como Deus sendo mau ou rígido demais, mas há muito tempo de escolha. E ainda vivemos sobre esta janela. E é por isso que nós temos que depositar o nosso coração no altar de Deus e rogar dia após dia: Deus me transforma. Eu preciso, Senhor, da operação do Teu Espírito. Minha terra está seca. Faz 3 anos e meio que não chove. E espiritualmente vocês entendem o que acontece aqui. Um povo que não via as benesses de Deus. De uma das bênçãos que a gente toma por simples, com uma chuva. Mas das pessoas aqui que trabalham com o campo, vocês sabem muito bem da importância disso. Fica 1 ano sem chover. Não tem comida, não tem nada. Acaba investimento, vem banco e toma as coisas. Família não tem para onde ir, sociedade não tem o que comer. Disruptura tudo. Espiritualmente, ficar sem o poder do Espírito Santo na sua vida é como ficar sem chuva. Mas Elias vem com uma proposta diferente. E depois dessa transformação e desta limpeza, ele sobe para o monte e ele começa a orar. Eu gosto muito desse trecho. Verso 30 ao 40, a gente já leu, né? Verso 41. Acompanhe comigo. Estamos chegando ao final. Verso 41. Então disse Elias para o rei Acabe: suba, come e bebe, porque já se ouve o ruído de uma abundante chuva. Aquele profetizou, ninguém ouvia nada. Subiu Acabe ao castelo para comer e beber. Elias, porém, foi ao cimo do monte Carmelo, e encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos, e disse para o moço que o ajudava: sobe e olha para o lado do mar. E o moço foi, voltou, e disse: não tem nada. Então Elias disse: volta, e assim aconteceu por 7 vezes. A 7ª vez, disse o menino: eis que está se levantando do mar. Olha, me arrepia quando eu leio isso, gente. Olha que profecia linda. O menino nem sabia o que ele estava falando. Mas olha a forma como ele falou: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena como a palma da mão de um homem. Qual é a intertextualidade que a gente faz aqui? No momento de maior dificuldade do nosso povo, em que os escolhidos de Deus estiverem sofrendo nas mãos de autoridades desgastadas por milênios de pecado, perseguidos, humilhados, maltratados, no momento de maior desespero, eis que surgirá uma nuvem como a palma da mão de um homem. Vamos continuar a leitura, é arrepiante isso. Então disse ele: sobe e fala para Acabe aparelhar o carro e descer, porque senão a chuva será forte demais e ele será detido. Dentro em pouco tempo os céus se enegreceram, com nuvens e grande vento, e caiu uma chuva muito pesada. E Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. Irmãos,
Vocês estão vendo que Elias viveu uma vida cheia de símbolos para os últimos tempos. Elias é chamado para pregar para um povo e para líderes aparentemente além do alcance. É uma tarefa difícil. Nem mesmo Elias sabia quantos permaneciam fiéis ao Senhor. Em determinado momento ele foge para o deserto e Deus o chama e fala: Elias, onde você está indo? Ainda existem, tantos mil que não se dobraram a Baal. Calma, eu tenho um povo. Existe um povo fiel a Deus. Calma, você não está sozinho. Deus sustentou Elias em tempos de provação, pão e água. Deus não nos dará aquilo que nós queremos, irmãos, mas vai dar aquilo que nós precisamos. Elias testemunhará nos últimos tempos para pessoas improváveis, como aconteceu quando ele foi para Sarepta e conversou com aquela viúva do povo de Sidom e Tiro. Era um povo idólatra. E ele ali testemunhou para essa mulher. Ela fez comida para ele. Tinha só um pouquinho. Vocês lembram da história, né? Não preciso recapitular. Enquanto estivermos passando por provação, será o momento ideal para nós testemunharmos. A restauração do altar do Senhor por Elias. É preciso retornar à adoração verdadeira, irmãos, sem abrir concessões. Quem é que vai ter coragem de ir contra a moda? Eu não estou falando moda de roupa. Eu estou falando dos modismos. Não vamos abrir concessões, queridos. O que é certo desde o começo do mundo. E o confronto será inevitável. Aqui no Monte Carmelo foi 850 contra 1. 450 profetas de Baal, 400 do poste ídolo. Contra Elias sozinho. Todas as probabilidades contra este homem. Mas Deus operou. E quando Deus opera, até mesmo o braço falho de um homem pode mostrar qual é o caminho verdadeiro. E Elias, o Elias dos últimos tempos, vislumbraremos a pequena nuvem que trará chuvas de bênçãos sobre Israel. Nós cantamos sobre isso, né? Chuvas de bênçãos. No momento certo, Deus há de cumprir sua promessa. Aqueles que perseverarem serão salvos. A chuva, ou seja, a renovação da terra, virá no tempo certo. Irmãos, Deus fará novas todas as coisas. Você crê nisso? Diga amém. Deus fará novas todas as coisas. Vai chover bênção sobre um mundo transformado. Eu quero estar presente dentro da Nova Jerusalém, quando ela descer do céu. Eu quero estar lá. Quer você também? Que Deus nos abençoe a permanecermos firmes e que Deus nos use com o seu Espírito, como Elias nos últimos tempos, para permanecermos firmes na verdade. Amém. Senhor Deus, nós aguardamos o retorno do nosso Mestre Jesus. Nós precisamos, enquanto isso, Deus, trabalhar aqui contra todas as probabilidades. E precisamos da unção do Teu Espírito para agir como Elias agiu. Num tempo de dificuldade, Senhor, ser a voz que chama à adoração verdadeira, ao único e eterno Deus. Nos capacita para isso, Pai, porque somos cheios de falhas. Precisamos de transformação. Precisamos de conversão. Precisamos de santificação. Abençoa Teu povo. Nós os entregamos em Tuas mãos. No nome de Jesus. Amém. Amém.